morte. As ideias, no entanto, não são feitas nem de carne, nem de ossos. Vencem a morte e ganham o mundo. Em 1889, a Segunda Internacional Socialista anuncia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A principal bandeira, redução da jornada. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de repouso. Em 1890, Espanha, por 8 horas de trabalho. 1907, Festival em La Paz, Bolívia. 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia cai o czar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece 8 horas diárias e 40 horas semanais. Governos e empresários comemoram juntos com trabalhadores. Grandes carnavais de música, jogos e presentes divertiam e embriagavam a memória da data. Queriam reinventar o 1º de maio. Mas já estava marcado nos calendários. Dia de luta! 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália. Aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em Honduras. 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos. Protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique. Libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola. Feriado nacional. 1978, Chile. Protestos contra a ditadura Pinochet. Já no Brasil, os trabalhadores, escravos ou muito explorados em grande parte da nossa história, sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a República prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de reação. Japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também clarear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somam-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de 8 horas. Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a aurora do movimento operário brasileiro. O Estado Novo de Vargas buscou conter a crescente organização dos trabalhadores com repressão. Ao mesmo tempo, aprovava medidas importantes apontadas pelo movimento sindical desde o começo do século, apropriando-se das suas pautas como se fosse algo que estava dando para a população. O tempo passou
e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do ABC. Sindicalistas bradavam: Los Angeles, no 1º de maio, é o caminho do futuro. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Além do 1º de maio, outras datas importantes surgiram da luta de mulheres e homens por um mundo melhor. Dia das Mulheres, Dia da Consciência Negra. Escrevemos a história em nossa caminhada. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas em todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem por direção à liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês. É maio, o nosso maio. Acompanhamos o vídeo animação 1º de maio, nosso maio, em homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras. O destaque do quadro cultural de hoje é o cantor e compositor Carlos Walker. Ele se apresentou na nossa cidade e participou da programação cultural da Rádio Com, falando sobre sua trajetória musical e seu mais recente trabalho, Lendas do Sul e Outras Histórias. A produção do programa Nossa Luta acompanhou a sua entrevista na rádio. Pelotas vai ter a oportunidade de poder conhecer o Carlos Walker, ao lado aí do Carlos Rebouças, que daqui a pouco vai conversar conosco, também é um músico que acompanha o teu trabalho, e o Carlos de Jaguarão. Me falem sobre esse projeto Lendas do Sul e Outras Histórias, porque é interessante ver o quanto o Rio Grande do Sul está dentro desse projeto, de uma pessoa que naturalmente é carioca, que viveu em São Paulo, né, nos grandes centros, trabalhando em diversas localidades do país, e agora se dedica a esse trabalho mais, trazendo a literatura, a cultura do Rio Grande do Sul. Isso, o pessoal da produtora aqui em Pelotas, né, eles pensaram, a gente tinha ideia já de trazer o show Lendas do Sul, né, aqui para Pelotas.
Aí eles me colocaram que tinha um Instituto Simões Lopes. Quando eles me falaram isso aí, eu fiquei pensando, pô, mas é um casamento perfeito. Mas seria que a gente ia assim, para ultrapassar as fronteiras do Rio Grande do Sul, né? Fazendo uma mistura dos ritmos locais com o jazz, né? Olha só. Com o jazz, com outros ritmos. Essa acho que é a proposta, né? É a proposta do... A gente percebe que as lendas e os mitos, Ediene, eles não são gaúchos, paulistas, cariocas, mineiros ou baianos. São universais. Com certeza. E a gente nota também que existe todo aquele lado da luz e sombra que existe em qualquer lugar, existe também no sul, no nordeste, em qualquer coisa. Talvez no sul, por vocês estarem muito perto das fronteiras, dos anos 80 para cá, houve um pouco de estreitamento, de necessidade de dividir as coisas. Não, nós somos só gaúchos, vamos fazer coisas só com gaúchos. E o que é música nativista? Então a gente quer exatamente reler isso. Por que isso? Primeiro que essa imagem do gaúcho, da elite agropecuarista, branco, por que não um gaúcho preto? Por que não um gaúcho que canta samba, que faz jazz, que faz rap, que faz rock? Então a gente precisa mostrar o gaúcho preto, branco, sambista, o gaúcho baiano, carioca, o gaúcho mineiro, assim como você vai em São Paulo e Rio e tem essa mistura. Ótimo. Então essa eu falei, bom, eu tenho uma experiência geográfica brasileira muito ampla. O Carlos Jaguarão é um gaúcho de fronteira, quer dizer, ele tem a relação com o Uruguai, com todas as músicas da fronteira, mas ele está o tempo todo no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o Carlos Rebouças estudou jazz na melhor escola de Nova York. Então a gente tem que fazer esse mix. O gaúcho tem que ser universal, ele não pode ser mais gaúcho. Então a gente não quer fazer uma música... Primeiro que eu questiono o que é nativismo. Nativismo é uma coisa de um tempo para frente, porque de um tempo para trás... eu acho engraçado, o Jobim, o Tom Jobim, na época que ele estourou, falar, mas esse cara não é brasileiro, porque o brasileiro tem essa mania de crise de identidade, quem eu sou. O que é meu e o que não é. Então, o Tom Jobim só virou um clássico brasileiro depois de velho. Então, a música nativista feita hoje no Rio Grande do Sul poderia ser questionada pelos seus antecessores. Então, não existe, o nativismo é muito relativo. Música de raiz, ela vai se transformando também, né? A sua estética, a sua forma de tocar, os instrumentos estão sendo criados. Hoje em dia existe uma música de vanguarda brasileira com instrumentos inventados, como o Acti inventou coisas. Então acho isso importante, trazer para o gaúcho de que ele é multi-experimental, ele é pluricultural, ele não é branco só, ele não é branco, ele é mestiço. Ninguém fala do gaúcho Lupicínio, nacionalmente ninguém consegue identificar o Lupicínio como um gaúcho, porque ele teve que se acariocar, ele teve que se apaulistar. Então eu acho isso um problema que a gente tem que resolver aqui, e começar daqui. Então é claro que o Lendas do Sul, quando a gente lançar o disco, os puristas locais vão ficar meio... Mas isso, tchê, é música gaúcha? É sim, tchê. É música gaúcha, só que vai ter tudo, né? Tá certo. Maravilha, com certeza. Importantíssima essa abordagem aí. Este foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse o YouTube, coloque lá, nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite. Já é enamorado, foi levar seu coração.